Mascaro Advocacia. Sejam muito bem-vindos ao Central da Notícia, o programa Convívio e o nosso bate-papo de hoje, dessa semana, com a doutora Fernanda Mascaro, nos ajudando, nos orientando. Muito boa tarde, doutora. Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos. Continuando, dando informação para os nossos telespectadores, nós vamos falar hoje do tema 369 da TNU. O que seria isso? Então, a Turma Nacional de Uniformização está trabalhando esse tempo agora, viu? Está marcando os julgamentos e está saindo as decisões a respeito de vários temas previdenciários. E decidiu o quê? Ela decidiu que se o integrante da família que recebe benefício previdenciário, seja aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, pensão por morte, aposentadoria por invalidez, superior a um salário mínimo, esse valor deve ser considerado integralmente no cálculo da renda familiar per capita para concessão do BPC-LOAS. E essa decisão muda a concessão do PPC-LOAS? Muda bastante, Solange. Por quê? Essa decisão restringe o acesso ao benefício, pois aumenta a renda familiar considerada, que podendo ultrapassar o limite legal exigido. Porque o que nós usávamos de teses em muitos processos judiciais, de considerar assim, vive um casal de idosos numa casa, e esse marido ganha R$ 1.700. Pela lei, se o benefício dele fosse... Esse é como era feito o cálculo antes. Isso. Ah, tá. Tá? Assim, não era feito o cálculo assim. Nós conseguíamos as decisões judiciais nesse sentido, interpretando de que forma? O quê? Se esse marido recebe R$ 1.700 e o salário mínimo é 1.621, essa pouca diferença é o que a gente pedia para o juiz considerar como renda realmente efetiva, porque a lei fala que se ele recebesse só 1.621, que é o valor do salário mínimo, esse valor era descartado para fins de renda do grupo familiar. Então, esse valor entre a diferença de 1.700 para 1.621, que dá R$ 79, dá uma per capita inferior a um quarto do salário mínimo. Então, a gente usava esse pedido para desconsiderar parte do benefício, essa parte de até um salário mínimo, e só considerar o valor adicional acima do salário mínimo, tá? Então, os entendimentos judiciais mais predominantes que nós conseguíamos nos processos era isso. Agora, a TNU virou o jogo. Então, alô aí, tem uma perguntinha para a doutora. Vamos lá, alô. Oi, doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Me tira uma dúvida sobre o benefício. Aqui é a Lucilena que está falando. O benefício de um idoso ou uma pessoa com deficiência da família também entra nos cálculos? Muito obrigada, boa tarde. Sempre entra no cálculo? Boa tarde, Lucilene. Muito pertinente a pergunta. Então, nem sempre. Olha, quando que você vê no direito uma resposta sim ou não, hein? Não tem sim ou não no direito, tem sempre uma interpretação. O que acontece? Se essa pessoa idosa ou essa pessoa com deficiência receber um benefício acima de um salário mínimo, sim, aí esse benefício vai integrar esse cálculo da renda per capita. Agora, se esse idoso ou pessoa com deficiência ou essa pessoa que não é idosa receber só um salário mínimo, é possível descartar. Sempre vai ser possível descartar o benefício recebido pelo idoso e pela pessoa com deficiência se for de até um salário mínimo. Então, se ele receber o benefício de um salário mínimo, esse benefício vai ser descartado do cálculo da renda. Agora, se for superior, o que a TNU colocou é que vai ter que integrar o cálculo da renda per capita. E o que é considerado renda familiar per capita?
A renda per capita é o que da família? É a soma da renda de todos os membros da família que reside sob o mesmo teto, tá? Então, essa renda de todos que moram na mesma casa, deduzindo as despesas de saúde, serão integradas para cálculo da renda por pessoa. Esse per capita significa por pessoa. Então, se eu tenho 4 pessoas que moram na mesma casa, vai ter que somar a renda dessas 4 pessoas e dividir por 4. Tá? Sim. Então, essa renda per capita é isso, você somar todos os rendimentos e dividir pela quantidade de membros que moram na casa. E essa decisão impede totalmente o recebimento do PPC LOAS? Não, porque, como eu falei agora, você faz o quê? Soma a renda de todo mundo que está na casa, deduz as despesas médicas, porque isso também está na lei. Tudo que você tem de despesas com saúde que o Estado não consegue te fornecer, como consultas médicas, fraldas, alimentação especial, medicamentos que você não encontra nos postinhos, você conseguindo comprovar todos esses valores serão deduzidos da renda. Então, por mais que você tenha uma renda de R$2.000, que é acima do salário mínimo, mas se você consegue demonstrar uma despesa de 500, você consegue provar essa per capita inferior ao salário mínimo necessário para a concessão do BPC. Então, o juiz pode conceder esse benefício mesmo ultrapassando o limite? Sim. O Poder Judiciário, ele reconhece essa questão da vulnerabilidade social com base nessas provas concretas, mesmo quando a renda ultrapassa esse limite legal, porque, como eu falei, ganha 2.000, mas gasta 500 com fraldas, sonda, alimentação especial, medicamentos, consultas médicas que não tem especialista na rede. O juiz deduz todas essas despesas e consegue reconhecer que existe uma vulnerabilidade social que faz necessário a concessão desse benefício para que você possa o quê? Ter uma renda para que essa pessoa idosa ou com deficiência tenha dignidade da sua sobrevivência. E qual é o impacto prático para as famílias? Então, as famílias que têm esses rendimentos de benefícios, salários acima de um salário mínimo, terão um pouquinho maior dificuldade para conseguir comprovar essa questão da vulnerabilidade social para conseguir o benefício. Elas terão que fazer provas dessas necessidades de saúde sendo custeadas, guardar os cupons fiscais, pedir recibos para os médicos, buscar essa negativa do Poder Judiciário. Olha, eu fui no postinho e não consegui o remédio, precisei ir lá comprar. Então, vai burocratizar muito mais essa comprovação dessas necessidades para fins de demonstrar que faz jus a ter esse benefício, o BPC LOAS, para pessoa idosa ou com deficiência. O que os advogados devem observar agora com toda essa mudança? Cuidadosamente, fazer uma entrevista bem completa de quem são os membros do grupo familiar, os rendimentos brutos desses membros e fazer todas essas comprovações das despesas e deduções dos gastos de saúde que essa pessoa tenha, da forma como está previsto em lei, para que consiga provar essa vulnerabilidade social. E porque essa prova social ficou mais difícil. Essa prova social vai ficar cada vez mais importante para conseguir o benefício. E para terminar, essa decisão encerra as discussões sobre a renda no PPC? Acho que nunca encerra, né? Eu falo assim que o nosso direito é bonito por causa desse dinamismo, de toda hora ter mudanças, essa questão de você ter essa sensibilidade de análise do caso concreto. Tudo isso, se você consegue provar, os tribunais estão aí para justamente analisar a situação, o caso concreto. O INSS faz análise objetiva dos documentos, mas o Poder Judiciário não. Ele manda uma assistente social na casa da pessoa, que é a forma mais transparente de você provar como você está
numa situação de dificuldade, se uma assistente social vai lá, Vai lá senta com ver. você, conversa, você pode mostrar todas as dificuldades, os impedimentos, o que você enfrenta de barreiras, as dificuldades que você tem ao acesso aos serviços públicos, essas filas para conseguir os serviços, colocar numa escola, conseguir um remédio, essa fila para fazer um exame. Então, nunca está Nunca vai encerrado o encerrado. assunto, né? Sempre tem, né? Sempre tem, porque o nosso mundo é muito dinâmico, né? Muda tudo a toda hora. A toda hora. Mais alguma coisa, doutora? Eu falo assim que a doutora Fernanda está sempre nos ajudando, né? E se você tem alguma dúvida, pode mandar, pode clicar no link aí. Você pergunta, a doutora Fernanda responde. Muito boa tarde. Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia.